bem com vocês? Eu espero que sim. A gente vai trazer mais um conteúdo de química. Vai ser um tempo sem falar, né, sobre trazer conteúdos de fato. Eu tô tentando me organizar pra trazer módulos aqui pra vocês no YouTube, mas eu garanto que ano que vem vocês vão ter uma coleção maravilhosa de cada uma das disciplinas. E agora o meu foco é em química, porque no momento eu estou estudando, estou imergindo, estou revisando essa parte que vai ser muito essencial pra mim futuramente, né, em breve. E aí eu aproveito que eu tô estudando, tô revisando, tô conseguindo absorver e quero compartilhar com vocês, né? Porque dessa forma, pra mim, é a melhor que tem de conseguir, de fato, entender os conteúdos. E pra mim, o imprescindível é também ajudá-los, né? Então, dar todo esse suporte da forma como eu posso, com a minha linguagem, e eu espero que vocês consigam compreender. E se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhar com todo mundo, né? Com o pessoal que ama química, até que não gosta também, é importante. Vocês vão saber já do que se trata, na verdade vocês já sabem, né, pela capa. Comenta, como eu já falei. Ative as notificações para os próximos vídeos. Sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E é isso. E sábado e domingo também. Bom, eu tô aqui com uma ferramenta imprescindível para o nosso conhecimento de química, que é a tabela periódica. A minha eu tenho desde o 7º ano, ou seja, desde 2019. E eu vou trazer aqui a interpretação, a melhor interpretação com a linguagem mais acessível possível, de como você pode estudar ela. Para quem não sabe, a gente deve entender toda a sua composição, né? Os elementos de transição, os grupos, as famílias, os períodos, números atômicos, enfim, toda essa parte aí. Os lantanoides, actinoides também, enfim. A gente vai entender toda a estrutura da tabela periódica, mas principalmente a forma de organização dela e como é que a gente pode estudar. A gente já viu vários macetes, tenho certeza que vocês jogaram por aí, vários macetes, né, de frases que inventaram aleatórias para que a gente possa absorver completamente as colunas, né, vamos dizer assim, que são os grupos. Porém, eu quero trazer de uma forma mais aprofundada e ao mesmo tempo acessível, porque não vale a pena a gente apenas memorizar essas frases, a gente também tem que entender o que vem por trás, né, o que está por trás. Então vamos lá. Bom, antes de tudo, é necessário lembrar que os elementos da tabela periódica estão dispostos em ordem crescente do número atômico, que a gente representa pela letra Z. E a organização, como eu falei, é dividida em linhas horizontais e colunas verticais, né? Bom, as linhas horizontais representam os períodos, e as colunas verticais representam os grupos, ou também a gente pode chamar de famílias. Existem 7 linhas verticais, ou 7 linhas horizontais, ou seja, 7 períodos, e o número do período indica o número de camadas eletrônicas que cada átomo possui, né, que tá ali possui. Por exemplo, camadas de K a Q. Que a gente vai ver isso na próxima videoaula, de forma mais específica, por meio da distribuição eletrônica com o diagrama de Pauli, né, Linus-Pauling. Inclusive, já tem uma videoaula explicando como é que a gente monta o diagrama de Pauling, tá? Pra quem ainda não conseguiu absorver direito, que já estudou, mas não conseguiu entender, lá tem uma linguagem bem mais informal, né, pra que vocês possam compreender. Porém, eu vou trazer uma outra aula de forma a falar os principais pontos, ser mais revisão, tá? Mas a parte aprofundada tá nessa outra videoaula que já tá gravada, já tá aqui no canal. Eu postei meados do ano passado, né, de 2024. Porém, eu vou fazer essa como revisão. Então, não esperem muito aprofundamento dessa próxima videoaula de distribuição eletrônica, porque já tem uma completa. Mas, vão lá, acessar e depois vocês assistem quando eu postar a revisão dessa parte de distribuição eletrônica dos níveis e subníveis de energia. E tem tudo a ver, tá, gente? Por isso eu tô seguindo uma ordem. Primeiro, eu quero explicar sobre a tabela periódica e depois eu vou pra distribuição eletrônica. Por exemplo, né, pra gente entender sobre essa questão de períodos. Um elemento que está no terceiro período, né, nessa terceira linha aqui, ó, que é ou sódio ou magnésio, ele possui 3 camadas eletrônicas. Agora vamos falar sobre os grupos ou famílias, e a gente tem 18, tá? Temos de 1 a 2 elementos de transição, 13 a 18. Os elementos em um mesmo grupo ou na mesma família possuem o mesmo quantitativo de elétrons na camada de valência, né, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né, em próximas aulas, sobre a regra do octeto. Enfim, não vou focar nisso agora. Mas a camada de valência é a última, a camada de energia, né? É a mais forte, vamos dizer assim. E aí, os elementos de um mesmo grupo, de uma mesma família, possuem o mesmo número de elétrons nessa camada, que é a última camada, que é a camada de valência. Por isso que eles são considerados elementos semelhantes, com propriedades químicas semelhantes. A gente tem 2 divisões dentro dos grupos ou famílias, que são os grupos ou famílias principais, tá? E os grupos de transição, como eu falei pra vocês ainda há pouco. Elementos de transição, que vai de 3B a 2 a 12, né? 3 a 12. 1 a 2... é principal, de 3 a 18, principal também. Muito bem, agora a gente já vai conhecer os tipos dessas famílias. Bom, vamos começar com o grupo dos metais alcalinos, que é a primeira coluna, a primeira família, com exceção do hidrogênio, né? Todos têm, nessa última camada de valência, um elétron, com exceção do lindo que tá lá isolado, né? Do nosso hidrogênio. A segunda família se chama metais alcalinos terrosos. Tá vendo? E confesso pra vocês que foi a única família que eu consegui gravar todos os elementos sem fazer uma frase. Foi a única. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. A única que eu consegui gravar sem, e desde 2021, né, que eu gravei. Sem nenhuma formulação de frase, música, nada. As outras
Hoje eu vi na cama Robson Crusoe pra vocês, que é a dos alcalinos, né? Metais alcalinos. Aí esses estão os metais alcalinos terrosos, a família 2. Aí a gente tem a família do boro, né? Que é a 13. 14 é a família do carbono. 15, a gente vai sempre pelo primeiro elemento, né? É a família do nitrogênio, ou pinictogênios. Mas é melhor lembrar do nitrogênio, né? Porque aí vai ser mais fácil do que pique e nitrogênio. 16, a gente tem os calcogênios, certo? Que é a família 6A. Eu coloco 16 que eu tô seguindo a ordem, mas é a família 6A, que são os calcogênios. A família 7A são os halogênios e, por fim, os gases nobres que estão ali isolados, né? Que estão em constante equilíbrio, né? Ficam ali suaves na deles. E todos têm aí 8 elétrons nessa camada de valência, né? Os gases nobres. Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons nessa camada de valência. Vamos falar de tabela periódica e não citar a regra do octeto, que eu acabei de mencionar aqui pra vocês, que basicamente é o número máximo de elétrons que devemos redimensionar, né, para a última camada de energia, que é a camada de valência. Bom, essa regra basicamente estabelece que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons de acordo com aquelas ligações químicas, tá? Que eu acho que vocês lembram, né? Iônica, covalente e metálica. Então, tendem a ganhar, perder ou compartilhar de acordo com essas ligações elétrons para que possam ficar estáveis na sua última camada, que é a camada de valência, né? E ali conseguir se equivaler, né, com os gases nobres que já estão equilibradíssimos, né? Ou seja, ficando com 8 elétrons em sua camada de valência. O objetivo é alcançar a máxima estabilidade química. E a gente tem algumas exceções, que é o hidrogênio e o hélio, né? O hidrogênio tá na primeira família, só que ele tá ali isolado, e o hélio tá nos gases nobres, porém, não precisa de 8 elétrons dessa camada de valência, apenas 2, tanto para ele quanto para o hidrogênio, são necessários, tá? Para manter ali a sua estabilidade. Alguns átomos, como berílio e boro, se estabilizam com menos de 8 elétrons, o octeto incompleto, né? É uma outra exceção. E uma outra exceção também são os átomos a partir do terceiro período, que podem expandir seu octeto, ficando com mais de 8 elétrons, né? Por exemplo, o fósforo fica com 10, o enxofre pode ficar com 12, né? Então a gente tem aí essas exceções necessárias para o nosso conhecimento. Lembrando que o fósforo fica na família 5A, representado pela letra P, e o enxofre fica na família 6A, representado pela letra S. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as características, propriedades periódicas, que são características dos elementos de forma regular periódica, né, ao longo dos grupos e períodos da tabela. Primeiro é o raio atômico, né? Quando a gente escuta raio, a gente lembra até de matemática, da parte da geometria, né? Já dá um certo medo, mas não se preocupe, que é algo bem simples. Bom, o conceito básico de raio é que ele é a metade de alguma coisa. E nesse caso aqui, ele é a metade da distância entre os núcleos de 2 átomos vizinhos do mesmo elemento, né? Indica o tamanho do átomo. Por exemplo, na família, que também pode ser chamado de grupo, aumenta de cima para baixo, né? O número de camadas eletrônicas vai aumentando. Então, de cima para baixo, a gente tem o número aí de camadas aumentando. Muito bem. No período, que são as linhas, né, horizontais, aumenta da direita para a esquerda. A carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita, atraindo os elétrons mais fortemente, o que encolhe o átomo. Né? Então, da direita para a esquerda. A gente vai aumentando aí a sua energização. A tendência é maior no canto inferior esquerdo. Eu esqueci de falar as cores pra vocês, tá? Mas o azul representa os metais, então todos esses elementos aqui são metais. Esses daqui são os elementos de transição, esses de amarelinho são os não metais, e aqui são os gases nobres. Bom, a segunda propriedade química da tabela periódica é que é a energia de ionização, que a gente chama de EI. É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, transformando em um íon positivo, que a gente chama de cátion. Lembra, né? Cátion, íon positivo, e o negativo, ânion. Nesse caso, transformamos em cátion com íon positivo. Na família, grupo aumenta de baixo para cima. O elétron está mais próximo do núcleo, mais difícil de ser removido. E no período, que são as linhas horizontais, aumenta da esquerda para a direita, onde o átomo é menor e o núcleo atrai o elétron de valência com mais força. A tendência é que o maior esteja no canto superior direito, excluindo os gases nobres em muitos contextos de ligação, mas eles têm maior EI por terem o octeto completo. Outra propriedade é a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, que chama de AE. É a energia liberada quando o átomo neutro isolado no estado gasoso ganha um elétron, transformando-se em um íon negativo, e isso indica a vontade do átomo de receber um elétron. Na família, aumenta de baixo para cima, átomos menores têm mais facilidade em acomodar um elétron extra, e no período aumenta da esquerda para a direita, os não metais têm maior tendência a ganhar elétrons. A tendência geral é que esteja no canto superior direito, excluindo os gases nobres, pois eles não tendem a ganhar elétrons. O cloro é, em geral, o elemento com a maior AE, ou seja, com a maior afinidade eletrônica, com a maior vontade de ganhar elétrons. E por fim, a gente tem a propriedade da eletronegatividade, que a gente também pode chamar de EN, que é a medida da tendência do átomo de atrair elétrons para si dentro de uma ligação química. É uma propriedade que não se aplica aos gases nobres, pois eles não formam ligações facilmente. Na família, que é o grupo, né, aumenta de baixo para cima, o núcleo está mais próximo da ligação. No período, aumenta da esquerda para a direita, onde os não metais atraem elétrons mais fortemente. Claro, eles vão ficar mais eletroenergizados, né? A tendência onde é o maior no canto superior direito, o maior fica no canto superior direito, que é o flúor, no qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, aí está até uma ordem que eu vou dizer aqui pra vocês, dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica.
e também tem macete. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor, depois a gente tem o oxigênio, depois o nitrogênio, cloro, bromo, iodo e, por fim, enxofre. Então, FONClBrIS. Fui ontem no clube, briguei e saí. E esse E é o I, né? Então, fui ontem, fui. Flúor, ontem, oxigênio, no, nitrogênio, clube, cloro, briguei, bromo e iodo, e por fim, saí, enxofre, né, que é representado pela letra S na tabela periódica. É importante mencionar que tanto o nitrogênio quanto o cloro possuem o mesmo número de eletronegatividade, de acordo com Pauling, que é 3, né, então são praticamente iguais. Na maioria dos exercícios e contextos de ligação, a relação é considerada F maior que O, maior que N, que pode ser igual a cloro. Agora eu vou dizer pra vocês as frases pelas quais eu estudei pra poder gravar a tabela periódica completamente, pelo menos a maior parte dela, né? Porque às vezes eu não lembro de muita coisa. Porém, a maior parte, que é o necessário. É necessário, sim, a gente gravar a tabela periódica pra poder saber seus elementos, né? Número de eletronegatividade, átomos, prótons, nêutrons, enfim. Tudo isso. Número atômico, massa, enfim. Toda essa questão. Aqui, eu vou colocar aqui do lado pra vocês a estrutura para entender, dentro do quadro de cada elemento, a indicação das suas características, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui pra vocês e eu vou falar um pouquinho das características de cada família, antes da gente ir pra esses macetes. Então vamos lá. Grupo 1, metais alcalinos, tem um elétron na última camada. A tendência química é que tem forte tendência a perder um elétron, formando cátions com carga mais 1, exemplo Na+, que é o sódio, são extremamente reativos. Aumenta a reatividade de cima para baixo, são os metais mais reativos, como eu falei pra vocês. De natureza, são metais leves, moles, com baixo ponto de fusão e baixa densidade. Não são encontrados livres na natureza, apenas em compostos devido à sua autorreatividade. O hidrogênio está neste grupo por ter um elétron de valência, mas não é um não metal gás e não um metal alcalino, né? Então, mas é um não metal e não um metal alcalino. Então, ele deveria estar aqui no amarelinho. Porém, como ele possui um elétron na sua última camada de valência, ele se caracteriza aqui na família, porém ele não possui as características, né, naturais dos elementos dos metais, das características dos metais alcalinos, que é o grupo 1 família 1. Bom, o grupo 2, os metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Tem forte tendência a perder 2 elétrons, formando cátions com carga mais 2, por exemplo, magnésio, 2+, né? São bem reativos, mas menos que os metais alcalinos. São encontrados na crosta terrestre, frequentemente em minerais. E o exemplo comum é o magnésio, como eu falei pra vocês, que é presente na clorofila e fogos de artifício. Cálcio fica presente em ossos e conchas. Terceira família, terceiro grupo. Só que agora eu vou falar de um conjunto, tá? Grupos 3 a 12, que são os elementos de transição. E a gente também pode chamar de metais de transição externa e interna. Em geral, são metais duros, densos, com altos pontos de fusão e ebulição, e são bons condutores. Muitos formam compostos coloridos, né? E apresentam vários estados de oxidação, cargas. Os grupos que fazem parte da parte interna são os grupos de 3 a 12, por exemplo, ferro, cobre, ouro, e interna os lantaninhos e os actininos, as 2 linhas separadas na parte inferior da tabela. Então, por isso que é interna, tá? Aqui embaixo, fica um pouquinho isolado, mas fazem parte dos elementos de transição, os metais de transição. Agora, voltando para os grupos principais, a gente tem o grupo 13, que é chamado família do boro, que é o primeiro elemento, né, da coluna, e eles têm 3 elétrons na última camada de valência. Tem tendência a perder 3 elétrons, formando cátio 3+, ou a compartilhar elétrons por meio da ligação covalente. Lembrando que a ligação covalente é realizada entre um não metal e um não metal. A ligação iônica é realizada entre um metal e não metal. E a metálica é metal e metal, tá? Contém um semimetal, que é o boro, e o restante são todos metais, então o boro é um semimetal. Por isso que ele tá aqui em primeiro, né? Alumínio é o membro mais conhecido, metal leve e resistente, como exemplo. A gente também tem o grupo 14, que é a família do carbono, que possui 4 elétrons na última camada. Tende a compartilhar 4 elétrons para formar 4 ligações covalentes, pois ganhar ou perder 4 elétrons requer muita energia. A transição de não metal carbono para metal estanho ou chumbo é mais evidente neste grupo. Exemplos comuns, a gente tem o carbono, né, que é a base da química orgânica, que já tem um vídeo aqui no canal sobre a química orgânica, né, mais de um, então vão lá na playlist de química que vocês vão encontrar, e estão maravilhosos. Mas a gente vai falar mais sobre a química orgânica aqui no canal, foi apenas o início. Também tem o silício, que é essencial para a indústria eletrônica, que são os semicondutores, para semicondutores. Grupo 15, que é a família do nitrogênio, o opnictogênios, né, que tem 5 elétrons na última camada, tendem a ganhar 3 elétrons para atingir o octeto, formando ânions, menos 3, ou a formar 3 ligações covalentes. Natureza, composto majoritariamente por não metais. Exemplos comuns, nitrogênio e fósforo são cruciais para a biologia, proteínas e DNA. Por que majoritariamente, né, por não metais? A gente tem o grupo 15, porque a gente tem alguns elementos de transição. Temos aí o grupo 16, que possui 6 elétrons na última camada. Perceba que a gente vai aumentando, tá? Da direita para a esquerda. Tem forte tendência a ganhar 2 elétrons para atingir o octeto, formando ânions menos 2. São altamente reativos, especialmente o oxigênio. Muitas vezes encontrados em minérios, né? O termo calcogênio significa formador de minério, porque o grupo 16 é chamado de calcogênio, né? Os calcogênios. Então,
Como eles são encontrados em minérios, são chamados de calcogênio, que significa formador de minério. Oxigênio é vital para a respiração e é a forma mais abundante na crosta terrestre. Temos aí o grupo 17, que a gente chama de halogênios, que possui 7 elétrons na última camada. Tem a maior tendência a ganhar um elétron, formando ânions -1, né, para poder completar os 8, pela regra do octeto. São os elementos mais eletronegativos. O flúor é o maior, que é justamente o elemento que começa a coluna. São os não metais mais reativos da tabela periódica. A reatividade diminui de cima para baixo. Então, o T-Nesso é menos reativo do que o flúor, né, que é o último aqui da coluna. O termo halogênio significa formador de sal. Flúor, cremes dentais, serve para cremes dentais. Cloro, desinfetantes. E também para o cloreto de sódio, que a gente conhece aí na nossa cozinha, NaCl. E por fim, a gente tem o grupo dos gases nobres, grupo 18, que possuem com muita estabilidade 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, né, que tem 2, e só com 2 ele já se estabiliza. Já possui o octeto completo, o dueto no caso do hélio. E por que o hélio está fazendo parte dos gases nobres? Porque ele não precisa fazer ligação, né? Porque ele já está estável, então por isso que ele está nessa classificação. Já possui o octeto completo, né, o dueto, no caso do hélio, que eu falei pra vocês, acabei de falar isso. São quimicamente inertes ou possuem reatividade extremamente baixa, não formam ligações facilmente, todos são gases incolores e inodores nas condições normais, e são encontrados em baixas concentrações na atmosfera. Estão bem da nobreza, né, meus amigos? Bom, a primeira frase que eu aprendi, que são dos grupos metais alcalinos, é hoje na cama Robson, Cruzeiro e Francisco. Hoje hidrogênio, lítio, na, sódio, cama, potássio, né, que é o K. Na cama, Robson, que é o rubídio, Cruzoer, que é o césio, né, isso, em francês, que é o frâncio. Então, muito bem. Então, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aí, no grupo 2, eu falei pra vocês que eu não tinha aprendido por frase, né, eu aprendi realmente treinando, berilo, magnésio, cálcio, estronço, rádio. Mas eu vou ler aqui uma frase aqui pra vocês, que não é muito conhecida. Bela Magali casou-se com o senhor de Barão Ramon. Então, quem quiser ir gravar, tem que gravar, no caso, nessas famílias. Bela Magali, Bela Berílio, Magali, Magnésio, casou Cálcio com o senhor Estrôncio, né? SR Estrôncio, de Barão, Bário, Ramon, Rádio. Muito bem. Estrôncio, Berílio, Magnésio, Cálcio, Estrôncio, Bário, Rádio. Aí a gente tem o grupo 13, né? Que a gente pula os elementos de transição e vai para o 13, que são os elementos principais, as famílias principais. Que é boro, alumínio, galho, índio e talho. Boa aluna ganhou ingressos para o teatro. É uma ótima frase. Então, boa, boro, aluna, alumínio, que é quase igual, né? Ganhou galho, ingressos, índio e teatro, talho. Então, boa aluna ganhou ingressos para o teatro. Boro, alumínio, galho, índio, talho. Grupo 14, família do carbono, que é o principal aí, né? É o rei da química orgânica. E o macete é comprei sílico, né? Germânico, sonhei com o pub. Então, é uma coisa bem aleatória mesmo, uma frase bem aleatória. Mas a gente consegue aprender coisas bem aleatórias, né? Sobre qualquer coisa. Então, tá tudo certo. Comprei carbono, sílico, silício, germânico, germânio, estanho. Sonhei estanho, né? Que é apresentado por S. SN, na verdade, porque é sonhei. Com o pub, né? Que é chumbo. PB é chumbo. Por isso que tem pub. Então, carbono, silício, germânio, estanho e chumbo fazem parte do grupo 14. Muito bem. Que é a família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio, que também podemos chamar de piniquitogênios. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Não pode assobiar, sabemos bien. Bien, não é bem, é bien, tá? Que é um bi. Bi vem de bismuto. Então, não, nitrogênio, pode ter fósforo, assobiar, arsênio, que é deixa eu ver aqui, AS, né, que é arsênio. Antimônio, cadê? SB, né, antimônio é SB, sabemos. E bien é bismuto. Muito bem. Temos aí o grupo 16, calcogênios, que é a família do oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Lembrando que o polônio é um elemento de transição. E a frase é, o seu senhor tem poder. Então, muito linda essa frase. Oxigênio, o seu, né? Seu enxofre, que é S. Senhor, selênio, SE. Tem telúrio, TE, né? Telúrio é TE. E polônio, PO, né? Poder. Então, o seu senhor tem poder. Grupo 17, halogênios, família do flúor, que é o mais eletronegativo da tabela periódica. Fui classificado brilhantemente interrogando o atleta. Fui, flúor, cloro, classificado, Cl, né? Bromo, brilhantemente, que é o Br. E iodo, que é o interrogando o atleta astato. Aí a gente tem por fim o grupo 18, que são os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio, que chegou recentemente, né? Não tão recentemente, mas recentemente. Então a gente não tem uma frase pra ele ainda, porém, não se esqueçam dele, que é OG, organessônio. Era Nenê, Arthur, Cristina com K, cheiraram com X o Renato. Eita, uma frase bem aleatória, mas vou colocar aqui pra vocês gravarem. Enfim. E a gente já sabe, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, então não pode ser isso. Para os elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, certo?
Hidrogênio não, é hélio, né? Não, é hidrogênio, que é só H. Hidrogênio. Lembra-se que N e Cl, né, nitrogênio e cloro, têm valores muito próximos, então quase o mesmo valor de eletronegatividade. Bom, macetes para tendências das propriedades periódicas. Para as principais propriedades periódicas, lembre-se do formato da letra L invertida ou normal na tabela. Raio atômico aumenta para baixo e para a esquerda, formato de L invertido. Então, como se fosse assim. Mas invertido. Aumenta para... eletronegatividade aumenta para cima e para a direita, formando L normal. Energia de ionização aumenta para cima e para a direita, formato de L normal. Afinidade eletrônica aumenta para cima e para a direita, formando L normal. Macete simples, raio atômico aumenta quanto mais distante do flúor e mais perto do frâncio, que está no grupo 1. Eletronegatividade, afinidade e... I, né? Cadê? Aumenta quanto mais perto do flúor. Tudo que envolve eletronegatividade, todas as propriedades químicas periódicas, vão ser levadas perto do flúor, que está no grupo 17, que é o grupo dos halogênios, certo? Então, não se esqueçam disso. E o menos eletronegativo, aí a gente tem o frâncio, né? O querido está bem aqui no cantinho do grupo 1. Então, ele é bem de boas. Bem de boas não, só uma forma de dizer, né? Só uma forma de falar. Muito bem, gente. Os latanoides, só pra gente conhecer os elementos de transição. Escândio, titânio, vanádio, crômio. No caso, eu vou pelas colunas, tá? Escândio, ítrio, a série de lantanoides. Grupo 4. Titânio, zircônio, áfnio, rutherfórdio. Por que a gente não grava? Porque a gente realmente precisa voltar pra tabela nessa parte aqui, porque é muito, tá vendo? São nomes muito difíceis também de gravar. A representação é difícil, enfim. Aqui a gente só sabe de alguns, que no caso é o ferro, né? Cobre, ouro, que mais? Rutherfórdio também. Que mais que a gente conhece aqui de boas? Alumínio, polônio, estânio, chumbo, zinco, níquel, cobalto. De resto a gente não conhece muito, não. Então a gente tem que voltar pra... É sempre bom a gente andar com a tabela periódica, né? Principalmente a galera da faculdade. Galera que está estudando para o Enem também, estudar bastante. Aí os lantanoides são lantânio, sério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, prosdômio, érbio, túlio e térbio, lutécio. Não tem como gravar isso aqui. Então a gente só pode gravar, deve gravar no caso, os grupos principais, de 1 a 2, 13 a 18, certo? Com aquelas frases que eu ensinei pra vocês. De resto a gente vai voltando na tabela periódica, porque não vão ser muito necessários. Geralmente é só pra quem estuda química mesmo, propriamente dita, né? Radioatividade, radiologia, né? Essas coisas assim, esses cursos, enfim. É isso, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula um pouquinho extensa, né? Porque eu quis trazer todas as propriedades pra vocês conhecerem. Mas, quem é estudante e ama estudar não vai reclamar disso, né? Um beijo e até a próxima. O próximo vídeo é sobre distribuição eletrônica, mas já tem um vídeo completo, uma videoaula completa sobre o diagrama de Pauling. Já está disponível desde o ano passado, então vai lá na playlist de química e confere. Vou colocar o link aqui pra vocês também. Tem outras videoaulas de química, então confere também. Mas eu vou trazer uma forma de revisão, né, do diagrama de Pauling e outros conteúdos aí ao longo do tempo de química e de outros componentes. Beijo e até a próxima.